Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos para o nosso evento, o Testes Automatizados no Processo de Recrutamento e Seleção. Meu nome é Bruna, eu faço parte do time comercial da Skill e vou estar falando, então, antes do evento, um pouquinho para vocês da Skill, da nossa plataforma de recrutamento e seleção. Então, a Skill, né, nós somos uma plataforma onde a gente utiliza da inteligência artificial, onde a gente vai estar criando as melhores conexões entre candidatos à procura de trabalho e empresas com vagas em aberto. O nosso maior desafio é proporcionar, então, a melhor experiência de contratação para todas as pessoas envolvidas no processo, candidato e empresa. O nosso foco é reduzir 4 tópicos principais: a questão do tempo, questão do custo, burocracia e a rotatividade. Dentro da nossa plataforma, vocês conseguem centralizar o processo em um único local. Então, é possível solicitar e aprovar as vagas, toda a questão da divulgação das vagas de forma automática, pelas redes, LinkedIn, Facebook, o Indeed, vagas.com, consegue criar, gerar o QR Code. Dessa forma, vocês vão estar recebendo os candidatos. Esses candidatos vão estar sendo ranqueados desde o primeiro até o último candidato. Vocês conseguem gerenciar esse candidato, né, ali no processo, movimentar ele para próximas etapas. E, por fim, então, encontrar a pessoa certa para a vaga, a pessoa mais próxima aí do perfil que vocês estão buscando. Falando um pouquinho mais da inteligência artificial, dentro do processo, a nossa inteligência ela leva em consideração alguns tópicos principais. São eles, então, geolocalização, as habilidades, personalidade, salário, cultura corporativa, formação e a experiência. Então, através desses tópicos, vocês vão ter um ranking e uma pontuação. Alguns pontos, né, que a gente destaca do candidato é que todo o cadastro dele é gratuito, ele é bem simples e de fácil entendimento, ele consegue importar o currículo dele em Word ou PDF, e ele consegue ter todo o acompanhamento do processo e o feedback se ele foi aprovado ou não para a vaga. Para a empresa, então, o processo ser mais ágil, encontrar o candidato certo, ter um ranqueamento automático dos candidatos, tem a questão dos indicadores e a base, então, que vocês conseguem estar buscando candidatos e convidá-los a participar do processo. Entre outras funcionalidades, tem o campo da página Trabalhe Conosco, tem o portal de recrutamento interno, onde vocês podem estar convidando os funcionários a participarem do processo. O processo, né, ele é personalizado para cada vaga. Tem a questão de privacidade de vaga por unidade de negócio. Vocês conseguem ter uma comunicação mais ágil com o candidato via plataforma, via WhatsApp, via e-mail, consegue mandar direto pela plataforma. Tem a questão da divulgação automática das vagas nas redes, que eu falei antes também. As etapas dos vídeos de perfil, né? Consegue estar solicitando vários vídeos no processo. A questão da entrevista online, né? Conduzida pela plataforma. E, então, a questão da LGPD, que também já está alinhado na nossa plataforma. Então, agora eu vou estar passando a minha palavra para o Charlie, que é o nosso palestrante do evento, e eu me coloco à disposição, né? Eu vou deixar aqui o meu contato, o meu WhatsApp, o meu e-mail, e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos depois, e também para poder apresentar a plataforma de uma forma mais ampla e falar, então, de todas as outras funcionalidades dentro da Skill. Muito obrigado, Bruna. Então, olá pessoal, tudo certo?
A gente está aqui para mais um tema. Hoje a gente vai estar falando sobre os testes automatizados aí no processo de recrutamento e seleção. É um assunto que tem bastante para a gente falar e tenho certeza que vocês vão contribuir muito com perguntas ao final. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para a gente ir avançando no nosso assunto. Então, a temática é teste automatizado. Eu sou o Charlie Macedo, eu sou o executivo da Skill. Eu também atuo nesse mercado de software e RH há vários anos, então a gente vai ganhando uma série de experiências nesse assunto e eu quero compartilhar isso tudo com vocês hoje. Importante a gente entender que nosso tema de hoje vai ficar restrito a provas e testes aplicados online. Tá? A gente não vai abrir muito para as outras possibilidades, apesar de todos existirem, vocês usarem eles já, mas a gente vai focar no online, que é onde tem expandido muito, principalmente nesse cenário de pandemia. O teste online ele tem alguns objetivos, a gente pode dizer assim, na realidade são vários objetivos. E o primeiro deles, tá? Os primeiros deles são em relação à avaliação do conhecimento dos candidatos, né? Seja conhecimento técnico, seja conhecimento de língua, conhecimentos específicos, como é o raciocínio lógico desse candidato e também as habilidades e também a compatibilidade do perfil desse candidato com a vaga. Então, você pode estar usando isso para uma série de outras coisas, como, por exemplo, validar os dados dos candidatos. Por exemplo, você tem uma vaga que é para motorista de caminhão. Tá? Então, você pode validar se esse motorista tem a habilitação que você precisa. Então, pode colocar uma questão na sua prova, qual é o seu tipo de habilitação? Do tipo A, B, C, D, E. E aí você vai poder, as pessoas que marcarem, só tenho A, só tenho B, e você pode eliminar essa pessoa do processo. Então, você pode criar essa questão e usar isso para validar uma habilitação, ou, por exemplo, um conselho médico, digamos que você esteja contratando um médico. Você pergunta, você possui o registro do conselho médico? Ou o caso dos administradores, você possui o CRA? Então, você pode usar essas perguntas como se fosse uma prova, mas em realidade é um formulário de aplicação para a vaga. Quando a pessoa se aplica, você faz checagem. Por exemplo, se a pessoa reside na cidade da vaga. Então, você pode perguntar, você reside na cidade de Caxias do Sul ou pretende se mudar para Caxias do Sul? Tem disponibilidade para se mudar para Caxias do Sul? Se a pessoa responde que não e a sua vaga é só para Caxias do Sul e é presencial, você pode eliminar esse candidato. Quando a gente estiver falando de provas online, a gente tem que ter na nossa cabeça que o grande objetivo é minimizar o número de candidatos para analisar currículo. Então, a gente sempre prioriza que a aplicação desses questionários, dessas provas, sejam cedo no processo seletivo. Então, eu consigo estar confirmando os dados, consigo estar confirmando se o candidato está na vaga certa, então eu posso estar fazendo essa validação. E existem algumas considerações que são bem importantes quando a gente está falando de teste automatizado. A gente precisa sempre revisar as nossas mensagens, revisar as nossas informações para a gente ser humano e ser cordial sempre. Porque às vezes a gente pode estar fazendo com pressa alguma coisa e se esquece que do outro lado vai ter uma pessoa que vai estar realizando uma prova, vai ter passado um momento tenso e você pode não ser muito feliz se não pensar bem a sua mensagem para os reprovados e para os aprovados, então é muito importante isso. E sempre que a gente faz uma prova, a gente pode ou não mostrar o resultado. A gente sempre aconselha que mostre se foi aprovado ou reprovado para a pessoa não ficar com falsas esperanças ou saber se ela continua no processo ou não. Então, você pode escolher se mostra ou não, mas a gente sempre aconselha que, pelo menos, se passou ou não, falar. Não precisa dizer nota, não precisa dizer o que acertou, mas, enfim, é interessante a gente sempre mostrar esses resultados para as pessoas se engajarem mais. Outra questão que é bem crítica quando a gente está falando de provas online é a definição de tempo. A gente precisa definir um tempo que seja realista para a realização da prova. A gente precisa definir um tempo que as pessoas consigam realizar a prova naquele tempo. Então, se é uma prova de língua inglesa, a gente precisa ver quanto tempo é necessário para responder aquela prova. Então, peça para algumas pessoas fazerem, anotem os tempos e veja, com 40 minutos é suficiente ou com 20 minutos é suficiente.
E sempre põe uma margenzinha para as pessoas, porque se você quer uma pessoa que saiba falar inglês, não necessariamente você vai achar uma pessoa que escreve em inglês ou que responde uma prova de maneira rápida. Então a gente precisa sempre ponderar isso, de ter tempos adequados para isso. E também, quando a gente começa a aplicar a prova, é importantíssimo a gente deixar claro para os candidatos quanto tempo, em média, vai demorar essa prova, quanto tempo ele tem. Porque muitas vezes a pessoa está no seu horário de almoço, buscando uma vaga de emprego, e de repente, quando dá um aplicar na prova, já começa. Né? Aplicar numa vaga já começa a prova. E ela tem meia hora para realizar e ela não tem esse tempo para realizar. Então, importante sempre botar nos avisos de início de prova que essa prova é importante você reservar meia hora para fazer, se preparar, se organizar. Então, são aspectos que a gente tem que estar sempre pensando quando vai realizar uma prova online. Então, deixe nas suas mensagens claramente esse tempo. Vocês vão ver que tem provas que podem ser aplicadas automaticamente, né? No caso da Skill, quando você se aplica numa vaga, você pode rodar uma prova. Então, se a pessoa não tiver tempo, ela pode cancelar o processo ali, ela volta mais tarde e faz a prova dela, ela consegue fazer isso, tá? E também a gente tem que calibrar, né, as exigências da vaga, dessa prova, de acordo com a vaga. Então, se eu tenho muitos candidatos, tem muitas pessoas que se aplicam para a sua vaga, você pode deixar a prova um pouquinho mais difícil. Né? E se você tem um número mais restrito de pessoas que se aplicam, você pode deixar ela um pouco mais acessível. Então, você tem que calibrar de modo que o número de pessoas que sobre do outro lado, com qualidade suficiente, ser suficiente para você avançar no seu processo de recrutamento e seleção. Né? Tem que estar bem atento a isso. E quando a gente constrói uma prova para ser respondida automaticamente, a gente tem basicamente dois tipos de questões principais, que são as de seleção única e as múltiplas escolhas. Sempre que a gente quiser que as pessoas escrevam, dissertem sobre um assunto, essas provas não são de correção automática, né? Porque um humano, um psicólogo ou um avaliador vai ter que olhar essa prova e dar uma nota para essa pessoa. Então, sempre que a gente está pensando em prova automática, a gente usa as duas primeiras. Vou dar um exemplo aqui de seleção única. Então, por exemplo, a capital do Brasil é Caxias do Sul, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo. E a resposta correta é Brasília, né? E ganha 1 ponto por ter respondido a questão certa. Se ele responder qualquer uma das suas questões, ele não ganha ponto nenhum. Né? E é importante que quando a gente está falando de seleção única, cada questão vale 1 ponto, ou cada questão vale 2 pontos. Vocês podem definir, né, na hora de montar a sua prova, quanto vai valer cada questão. Podem ter questões que valem mais e questões que valem menos, né, que são importantes para a gente poder balancear aí o conhecimento do candidato. Outra forma é a múltipla escolha. Né? A múltipla escolha, o candidato pode escolher mais de uma coisa, né, e pode ter pontos específicos por cada um dos acertos. Né? Aqui, por exemplo, quais são as capitais de dos estados do Brasil? Então, Porto Alegre, Rio de Janeiro são, e ele vai ganhar 2 pontos na questão. 1 ponto pelo Rio de Janeiro, 1 ponto por Porto Alegre. Se ele não marcar um dos dois, ele vai ganhar metade da nota que ele pode ganhar naquela questão. Então, as múltiplas escolhas permitem, né, que a gente possa fazer questões desse tipo. Um outro tipo de múltipla escolha é a que a gente usa para fazer detecção de características do candidato. Por exemplo, aqui a gente tem uma prova para descobrir o percentual de proatividade do candidato. Então, a gente consegue, com várias questões, avaliar se esse candidato é proativo ou não. Então, por exemplo, procuro antever os problemas que podem acontecer no intuito de evitá-los e estar bem preparado para eles. Então, a pessoa pode dizer, discorda totalmente, discorda parcial, e conforme ela vai selecionando essas variações, ela vai somando mais nota. Então, uma pessoa que concorda totalmente tem pontuação máxima, porque ela está alinhada ao que a empresa quer, está alinhada ao que está se esperando dessa vaga, que a gente quer uma pessoa proativa, uma pessoa que procura sempre antever os problemas e está preparada para isso e ser realmente proativo antes que eles estourem. Então,
você pode criar modelos desse tipo para várias características do candidato. Então, e pode usar graus, uma nota para cada grau. E pode fazer ao contrário também. Você quer que essa pessoa avaliar algo que ela não faça. Tá? Eu não quero uma pessoa que seja impulsiva, porque essa vaga é uma vaga que precisa que seja uma pessoa muito cautelosa. Então, eu faço uma pergunta sobre impulsividade. Se a pessoa é muito impulsiva, eu dou 0. Se ela é menos, eu dou 1. Se ela é menos ainda, então conforme eu for colocando os graus, eu vou dando pontos mais ou menos de acordo com o que me interessa. Né? As respostas discursivas são úteis para a gente entender um pouco dos candidatos. Por exemplo, as questões típicas de processo de seleção, fale-me um pouco sobre você, então vai deixar a pessoa escrever um pouco sobre quem ela é e assuntos da vida dela. Por que você deve ser contratado? São típicas perguntas discursivas. Né? Conte-nos um pouco sobre a sua última experiência profissional. Então, a pessoa vai falar sobre essa experiência profissional e alguém vai lá avaliar e vai dar a nota e pode aprovar ou reprovar de acordo com o esperado. Em alguns casos, elas não servem para avaliar exatamente o que a pessoa fez no outro emprego de verdade, mas para ver como ela se expressa, como ela defende suas ideias, como ela se posiciona. Isso pode ajudar bastante e sempre a gente vai usar a correção manual. A gente tem basicamente 3 tipos de questionários que a gente vai aplicar. O primeiro são os de correção automática, né, que todos eles são online nesse caso, mas o primeiro se corrige automaticamente. A gente vai usar os 2 primeiros tipos de questão, né, escolha única ou múltipla escolha. O segundo tipo são os para correção manual, que normalmente vão ter perguntas que são discursivas, tá? E os testes de perfil. Quando a gente fala de teste de perfil, é para identificar qual é o quadrante que a pessoa se encaixa melhor. Né? Então, a gente vai começar falando aqui sobre as provas de correção automática, que são as mais utilizadas, porque elas ajudam a acelerar o processo de triagem. Por exemplo, se você vai abrir uma vaga para recepcionista. Então, você faz uma prova muito simples de recepcionista, você já vai tirar as pessoas que não têm a menor noção sobre o trabalho de recepcionista. Ou se você vai fazer uma prova para alguém que vai trabalhar com automação, uma prova básica de automação já vai tirar os aventureiros, né, os que se aplicam a todas as provas, do processo de seleção. Então, as provas automáticas elas têm essa prioridade, tá? De realmente diminuir o número de pessoas e tirar os desalinhados do processo. Né? As pessoas que realmente têm que avançar no processo, elas vão avançar e vocês vão conseguir fazer uma triagem com muito mais qualidade. Né? Algumas vantagens aí dessas provas automáticas. Primeiro de tudo, é otimizar o tempo da equipe de recrutamento e seleção. A gente vai usar o nosso tempo para focar nos candidatos que realmente fazem sentido. Né? Os aventureiros, os que se aplicam em todas as vagas, eles vão ser eliminados porque eles vão rodar nessas provas, mesmo que sejam provas fáceis para quem domina o conhecimento delas. Então, a gente vai usar ela para isso. A gente vai reduzir o custo de recrutamento, porque a gente vai conseguir, com menos pessoas no recrutamento, ver um número maior de pessoas que se aplicou e a gente vai conseguir pessoas de mais qualidade. A gente vai evitar os erros de correção, que muito normais, que às vezes as pessoas erram. Então, a gente vai evitar esses erros, porque a correção automática vai seguir o gabarito, né? Não vai ter uma interpretação. Né? E a gente vai estar focando aonde realmente interessa, que são os candidatos certos. E a gente tem que rodar essas provas automáticas preferencialmente no início do processo. Quando as pessoas se aplicam, já roda uma prova, por exemplo, e aí logo após a gente pode rodar mais uma prova ou 2, se for o caso, para realmente focar nas pessoas que estão mais alinhadas com a vaga. Então, a gente consegue remover essas pessoas desalinhadas e manter as pessoas que estão bem alinhadas à vaga. E a gente tem que pensar sempre em automatizar o processo. Tá? E essas provas de correção automáticas ajudam nisso, para a gente conseguir reduzir o time de preenchimento das vagas.
porque a gente, mais uma vez eu reforço, a gente vai estar focando nos melhores candidatos. E nunca vai haver um processo infalível, a gente tem que ter na nossa cabeça, tá, que a gente vai errar durante o processo. A gente vai mudar, vai fazer ajustes, algumas vezes vai acertar, outras vezes a gente vai errar. E o importante é que a gente consiga corrigir rápido. A gente detectou, não, essa prova está muito difícil. Corrige ela, já na próxima vaga que tu for abrir, já aplica ela da maneira nova. Então, você pode criar novas provas, você pode adaptar essas provas para que elas fiquem mais difíceis ou mais fáceis de acordo com o teu processo. E sempre a gente tem que definir um ponto de corte, uma nota de aprovação realista. Porque não adianta a gente querer colocar uma prova de nível especialista se a nossa vaga não é uma pessoa especialista que vai estar ali, por exemplo, eu vou contratar um estagiário. Não posso aplicar uma prova de especialista. Ou eu vou contratar um recepcionista e eu vou cobrar esse recepcionista como se ele fosse um agente internacional de vendas. Não posso. A gente precisa ser realista e colocar as nossas provas e os nossos desafios de acordo com cada uma das vagas, de acordo com o perfil das pessoas que vão preencher essas vagas. E a gente sempre tem que lembrar de que nós estamos definindo o certo e o errado. Na hora que a gente faz uma prova e a gente diz qual é a resposta certa, qual é a resposta errada, a gente precisa ter ciência de que nesse momento a gente está definindo a vida das pessoas. Se a gente não prestar atenção, se a gente não revisar essas provas para ter certeza que elas estão certas, a gente pode prejudicar as pessoas no processo. E isso é muito chato e isso pode dificultar o nosso trabalho como recrutamento e seleção. E sempre que a gente estiver falando de prova para corrigir automático, é aqueles dois primeiros tipos, né? Seleção única ou múltipla escolha. É os dois tipos que a gente vai usar. Se a gente colocar uma questão dissertativa, uma que seja, por exemplo, perguntando por que você gostaria de trabalhar na empresa? Automaticamente aquela prova vai para a correção manual. Não interessa se tenham 15 questões que vocês fizeram de múltipla escolha ou seleção única, ela vai para a correção manual. Então, sempre precisa estar atento a isso. Se eu quiser perguntar coisas escritas, de preferência, eu deixo um pouco mais para frente no processo, lá numa etapa que tem menos candidatos, e aí eu aplico lá a prova que ele vai dissertar sobre a expectativa dele, né? E as nossas provas, elas podem ser classificatórias ou eliminatórias ou as duas coisas, tá? De forma muito resumida, as provas classificatórias, elas dizem que quem passa na prova avança para a próxima etapa. As eliminatórias dizem quem roda na prova sai do processo e vai para eliminados. A gente pode fazer as duas coisas juntas, né? Se a pessoa passa para a próxima fase. Se a pessoa reprova, ela passa para eliminados. Se a pessoa não fez a prova ainda ou ia começar e cancelou porque não conseguiu concluir, não ia dar tempo, ele abortou a prova, ele vai ficar na fase corrente. Ele fica paradinho ali até ele entrar lá na plataforma e dizer que quer avançar. Então é importante a gente estar ciente disso. Aqui eu separei como se fosse um processo. Tá? A gente tem uma etapa de prova, uma etapa de entrevista e uma etapa de eliminado nesse nosso processo. Existem outras, mas a gente pegou só essas 3 etapas. A prova é onde esses candidatos estão agora. Tá? É uma etapa que a gente criou chamada prova e tem a prova de aplicação. Se é uma prova classificatória e a pessoa passa, ela vai para a entrevista. Se ela roda, não acontece nada. Numa prova quando ela é só classificatória, se ela reprovar, ela vai ficar paradinha em prova. Já no caso da eliminatória, ela está em prova. Se ela é reprovada, ela vai para eliminados. Se ela passa, não acontece nada. E já no modelo composto, que é o mais utilizado, né? Então ela é classificatória e eliminatória. Então a pessoa que estava na prova, se ela passar, ela vai para a entrevista, se ela reprovar, ela vai para eliminados. Esse é o modelo mais utilizado disparadamente. E as provas de correção manual? Tá? São aquelas provas que a gente quer saber o que o candidato está pensando ou as experiências que ele tem. Então, a gente pode utilizar elas para permitir que ele tenha esse espaço para contar para a gente isso. Ela proporciona essa análise mais ampla aí, até
para o psicólogo poder tirar insights da personalidade da pessoa, tá? E ela necessita de esforço de correção. A pessoa vai fazer a prova, mas a prova vai ficar pendente para você ir lá e corrigir. Então, se é no início e tem muitos candidatos, por exemplo, uma vaga que tem 1000 candidatos, a gente não vai aplicar na primeira etapa uma prova que tem esse escopo aberto, que a pessoa pode dissertar, porque senão a gente teria que corrigir as 1000 provas. Então, a gente aplica na primeira etapa uma prova fechada, né? Então, com perguntas objetivas. Se a pessoa reprovar, ela é eliminada. Se ela passar, vai para a próxima etapa. E aí, a gente, depois de ter passado essas primeiras etapas, a gente aplica a prova para ela dissertar. Pode ser na segunda, na terceira etapa. Tá? Então, isso faz com que a gente tenha menos provas para corrigir, só das pessoas que passaram nas etapas anteriores. E a gente sempre insere um tempo extra no processo quando coloca uma questão dissertativa na prova, porque a gente vai ter uma correção manual, a gente vai ter que entrar lá e olhar as questões que são dissertativas. Então, a gente tem que ter ciência. Se eu quero acelerar o meu processo, eu preciso ter poucas provas dissertativas ou poucas questões para não atrasar o meu processo. Tá? Então, é importante a gente ter ciência disso. Quanto mais automatizado isso for, mais rápido faz, né? Então, é melhor que a gente não coloque nas primeiras etapas questões dissertativas, né? Para reduzir o nosso trabalho. Os testes de perfil, eles são sempre automáticos, né? Então, eles servem para a gente separar as pessoas em grupos, né? Ela é uma classificação das pessoas, podemos dizer assim. Então, a gente pode ter uma pessoa que é do tipo A, uma pessoa que é do tipo B, uma pessoa que é do tipo C, outra que é do tipo D. Então, a gente consegue encaixar nos estereótipos e perfis psicológicos de cada uma das pessoas, né? Então, fica mais fácil para a gente compreender os candidatos. Por exemplo, ver a predominância daquele candidato, porque a gente sabe que não é uma ciência exata. Depende exatamente como que o candidato está hoje, como estão as percepções dele. Isso vai influenciar no resultado da prova. Então, a gente tem que estar atento que não é algo fixo, né? Essa prova não é uma prova de certo ou errado. É uma prova que vai identificar como o candidato naquele momento está se posicionando em relação a algo. Um dos exemplos que são bem famosos é se a águia, globo, golfinho, tubarão. E ele pode ser aplicado, eles são aplicados normalmente nas vagas mais estratégicas. As vagas mais de operação é menos aplicado. Mas a gente pode, na plataforma, criar esses testes, tá? Porque todos os testes podem ser criados na plataforma, então ele suporta esses testes de perfil. Você pode criar um teste seu, da sua empresa, por exemplo, para saber se as pessoas se classificam em qual tipo ou outro, né? Então também dá isso, ou usar testes que já existem. E a gente usa para verificar a aderência do candidato a uma função específica, tá? Ou a uma equipe específica, porque existem equipes que, se a pessoa não tem um perfil alinhado com ela, essa pessoa vai desconectar da equipe, não vai engajar. Então, é importante a gente cuidar isso de usar esses testes de perfil para identificar o fit cultural com a equipe, engajamento, esse tipo de coisa. Dá tranquilo a gente criar esses testes ou utilizar testes padrões de mercado para identificar esse perfil do nosso candidato. Eu separei aqui para vocês alguns exemplos na aplicação para vocês entenderem como que se configura isso na Skill. Existem outras plataformas de prova que podem ser utilizadas. A gente usou aqui o exemplo da Skill para ficar mais claro, vocês conseguirem entender como é na prática isso no dia a dia. Então, existe lá uma lista de provas, né? Várias provas para várias coisas, seja provas que são de lógica, sejam provas de Excel, metrologia, português, espanhol, inglês, né? A validação se o candidato é PCD ou não, né? Tem vários tipos de provas, você escolhe uma delas, né? E ela vai para a sua área de provas, né? Então, para acessar é só ir em questionários e escolher uma prova para usar como modelo. E nos seus testes lá você pode criar à vontade quantas provas você quiser. Tá? Você pode criar provas diferentes, duplicar provas, é bem tranquilo isso. Então, no teste, eu entrei aqui no teste de matemática, a gente pode estar visualizando como que vai ficar essa prova, duplicar ela, excluir,
mas a gente tem uma série de ações, de coisas que a gente pode estar personalizando, seja o nome da prova, a descrição que a pessoa vai enxergar quando começar a fazer a sua prova, né? Então tem que ficar bem claro isso. Se essa prova é uma prova padrão ou é um teste de perfil. Lembrando que a diferença entre uma prova padrão é que são perguntas que recebem notas, né? Então, acertou uma, ganha mais um ponto, errou uma, perde outro ponto. E já as de perfil não tem certo e errado. Você tem 4 ou 5 opções e a pessoa se enquadra em um desses quadrantes, né? Então, a diferença maior delas é isso. E você pode escolher se você tem uma prova que é só classificatória, só eliminatória ou ambas, né? Que é como eu falei que geralmente a gente usa, né? E você pode usar forma de preenchimento padrão, que ele mostra toda a prova, ou questão por questão, que ele vai mostra uma questão, depois a outra, depois a outra. Aí a gente pode estar escolhendo isso. Sortear perguntas significa que você pode ter, por exemplo, 30 perguntas cadastradas e o algoritmo aqui de teste vai escolher das 30, 5, se a sua prova tiver 5 questões. Então a gente pode simplesmente dizer que é para ele sortear essas 5 perguntas. Também a gente pode misturar as respostas. Então, para uma pessoa que faz a prova, A é o número 2. Para outra pessoa, o A vai ser 3. Para outra, o A vai ser 7. Então, ele vai misturar a ordem das questões para não ser o padrão de A, B e C, né? Então, isso ajuda para evitar que tenha cola, que as pessoas passem qual é a resposta correta, o gabarito. Então, isso dificulta bastante, né? O tempo... Pontos para aprovação, então qual é o mínimo de pontos que a pessoa tem de ter de nota, né, para essa aprovação da prova, né, para poder passar para a próxima etapa. Tempo máximo, né, a gente vai especificar aqui, 30 minutos nesse caso, sempre esse tempo em minutos. Então, se eu quero que a pessoa tenha mais tempo, então eu coloco um número maior. Se eu quero que tenha menos tempo, eu coloco um número menor. E aqui é para a gente selecionar se é para mostrar aprovado, reprovado, ou se é para mostrar quantos acertos a pessoa teve, né? Então, a gente vai escolhendo. Esses itens da direita aqui são bem importantes, porque quando a pessoa vai fazer a prova, aparecem orientações para ela de como realizar, do que é importante. Então, a gente usa esses campos para fazer isso, né? Então, nessas instruções de teste, é como a pessoa deve realizar. Por exemplo, se a pessoa deve ser sincera, se a pessoa deve separar tempo, se a pessoa tem que estudar algo antes. Então, isso é importante porque vai aparecer antes dela começar a fazer a prova. Tá? Na hora que ela clicar lá para iniciar o processo, vai aparecer esse texto antes dela realmente começar a contar o tempo dela. Então, é importante estar bem claro isso. Os agradecimentos é o que vai aparecer para ela depois do teste, né? Então, aparece para todos os candidatos que passaram ou para os candidatos que vão ficar aguardando correção, então esses agradecimentos, e a mensagem de reprovação. Então, sempre que uma pessoa é reprovada, qual é a mensagem que vai aparecer? É importante que a gente tente trabalhar de maneira mais descontraída, né, nessas mensagens de reprovação, para cuidar para não ter atritos com as pessoas e as pessoas não ficarem tristes, né, com a nossa marca, porque querendo ou não, quando a gente está trabalhando o recrutamento, a nossa marca está exposta. Então, se a gente não usa de forma correta e adequada a comunicação, isso pode ser um problema. Então, é importante que a gente sempre use uma linguagem amistosa e realmente engaje as pessoas, né, para elas continuarem buscando as próximas vagas, que elas se inscrevam no banco de talentos, que vocês vão convidar para elas para participar do processo no próxima oportunidade. Então é importante isso, tá? Isso é uma das formas. Aqui é um exemplo de questões, né? Então você pode selecionar se é seleção única, se é múltipla escolha ou discursiva. Lembrando, se você selecionar discursiva, vai ter o campo texto e aí você vai ter que corrigir essa prova depois. Então, o ideal é sempre seleção única ou múltipla escolha. Você pode inserir uma imagem, né? Uma imagem que tem um tamanho fixo aqui, né? 1024 por 250, que vai representar algum diagrama, algum gráfico, né? Que seja relevante para a questão. Senão você não põe imagem nenhuma, tranquilo.
E as opções, você marca a opção que é certa, você pode adicionar outras questões, pode dizer quantos pontos essa pessoa ganha, né? Se quiser excluir a questão também tem do ladinho. Então, de maneira bem simples, aí a gente pode estar criando questões. Essa bolinha preta que aparece aqui no 52 é a questão certa, tá? É a resposta certa. Então, a gente marca para ela já identificar. Nos testes de perfil, é um pouco diferente, tá? Que as coisas acontecem. Lembra que eu falei que a gente marcaria nas opções no modelo de prova teste de perfil, quando a gente vai criar um teste de perfil, e diz quantas opções a gente quer. A gente quer 4 quadrantes, 5 quadrantes, né? E a gente pode dizer se ela vai passar de fase, se não vai. Né? De modo geral, essas provas elas são classificatórias somente, porque você só quer que a pessoa responda, você não quer que ela passe para a próxima prova, né? Para a próxima etapa. Então, normalmente é só que você possa olhar as que já responderam, ver quais são os seus perfis, né? Então, a gente também tem um número de questões. Se a gente adicionar mais questões para baixo, digamos que a gente coloque 50 questões e a gente definir aqui 26, ele vai sortear das 50, 26 e vai aplicar para o candidato. Então, isso diminui o risco de alguém colar ou saber como que foi a prova do amigo, né? Então, é importante isso. E, da mesma forma, tempo máximo de preenchimento. Só que aqui a gente tem algumas mensagens também que a gente tem que definir. Olha, se a gente olhar aqui, a gente tem um nome do perfil e um texto ilustrando esse perfil. Vou girar aqui. Aí a gente tem um título águia, lobo, golfinho, tubarão e uma explicação para cada um desses perfis. Esses textos vão ser mostrados para os candidatos quando ele terminar a sua avaliação. O teste de perfil ele mostra para o candidato qual foi o perfil que ele se enquadrou. Então, é importante a gente estar atento a isso, que os textos têm que ser claros e dê informação para o candidato. Se a pessoa é idealizador, o que significa ser idealizador, né? Ou se a pessoa é águia, ou se a pessoa é lobo e organizado, o que significa ser organizado? Então, a gente precisa dar uma base suficiente para ele entender o que significou cada um dos seus perfis, né? Então, é importante a gente ter isso. A gente, nos testes de perfil, sempre vai usar seleção única, né? Só escolhe um, né? A pessoa sempre escolhe um. E não tem certo e errado aqui. A gente tem A, B, C, D, no caso de 4 perfis. Sempre na A vai ser o primeiro, vai ser o águia nesse caso. Sempre na B vai ser o lobo, né? Que vai ser a característica do lobo. Sempre na C vai ser a característica do golfinho. Sempre na D vai ser a característica do tubarão. Então, em cada questão, eu levo em conta a ordem dos perfis. Quando eu mostro para o candidato essa questão, eu sorteio aleatoriamente para apresentar para ele. A plataforma não mostra nessa ordem. Só para você que está construindo a questão saber que as características A são do primeiro caso, as B são do segundo perfil, as C são do terceiro perfil. Então, a gente consegue montar a prova de forma organizada, vai colocar as pontuações que vão ser somadas lá no final. Então, quantas vezes a pessoa escolheu A, quantas vezes a pessoa escolheu B, quantas vezes escolheu C, e vai dizer qual é o perfil dela pela pontuação. Vou passar um vídeo para vocês, para a gente conseguir enxergar como que acontece isso na plataforma. Então, a primeira coisa que você vai fazer dentro da plataforma, escolher questionários. Você vai ver a lista de opções, você pode editar um teste, adicionar um teste novo, né? Tem várias opções de teste. Aqui, por exemplo, a gente vai estar usando o teste de perfil, né? Que é o perfil águia, golfinho, tubarão. Então, vamos lá adicionar ele numa vaga. Eu vou no meu dashboard, vou escolher uma vaga aqui, a de UX, né? Vou entrar no processo seletivo dessa vaga, né? Que essa vaga é uma vaga para o pessoal de UX. Abro lá nos 3 botões em cima, editar processo, que vai cair direto na tela da edição de processos. A gente vai rolar até a etapa que a gente quer aplicar a prova, nesse caso a etapa de inscritos. Eu vou selecionar qual é a prova,
perfil águia, golfinho, tubarão. E agora é só rolar até embaixo e salvar. Pronto. Tá adicionada a prova na etapa de inscritos. Só isso. Tá? Então a gente pega a nossa prova e pode colocar ela e executar todos os caras que se aplicarem agora naquela vaga, eles vão automaticamente, vai aparecer para eles na hora da aplicação que é para ele fazer aquela prova. Então já vai rodar para todos que se aplicarem qual é o seu perfil. Aí a gente eu vou rodar agora aqui para vocês verem do candidato como que funciona. Então eu vou logar com o candidato. Vou logar com o candidato. E esse candidato vai acessar a sua página e a gente vai ver como que aparece para eles lá. Aqui já está na página inicial do candidato. A gente vai dar uma olhadinha nos testes que ele já fez aqui. Ele fez um teste de Excel, está aqui o histórico dele. Vamos lá nas vagas, vamos procurar aquela vaga de UX, né, de UX, que a pessoa quer se inscrever. Aí a gente vai entrar na nossa vaga, dar uma olhadinha nela aqui, assim que o candidato enxerga as vagas. Ok, ele está bem feliz com a vaga e vai se candidatar. Clicou em cadastrar-se para a vaga e já ele vai vir um pop-up mostrando que para ele continuar em frente nessa vaga, ele tem uma prova para fazer e que ela tem 30 minutos. Ele pode iniciar o teste ou pode voltar. Então aqui ele vai responder, está no formato de questão a questão, ele vai respondendo a sua prova. E quando ele termina, o sistema já vai computar quais são os resultados aí do perfil dele. Tá, executou, concluiu e aí já está o resultado. Ele é do tipo idealizador, águia, que quer fazer diferente, tem os scores dele em cada um dos perfis, né? Golfinho, águia, tubarão, e já fica lá no histórico dele. Ele tem a pontuação dele daquela vaga específica. O pessoal de RH lá já consegue ver que ele executou aquela prova e já consegue ver qual é o perfil que ele se caracterizou mais. Então, é super simples. Para o candidato é simples, para a empresa é simples. Tá? E a gente tem que ter em mente que depois das provas online, tem uma série de etapas que vão acontecer. Então, as pessoas ficam com medo. Ah, mas e se a pessoa na prova online mentiu? Então, vai ter, da mesma forma, você vai ter análise de currículo, você vai ter uma etapa de vídeo que você pode estar pedindo para o candidato subir vídeo para apoiar esse teste, por exemplo. Se é para um professor, ele pode colocar uma aula teste lá dentro da plataforma, você pode especificar para ele, olha, me manda um vídeo com você falando sobre a sua última experiência profissional. Ou manda um caso para ele e pede, grava um vídeo defendendo a forma que você resolveria o problema que está no estudo de caso. Então você pode fazer isso e isso faz com que vocês consigam avaliar muito melhor o candidato, sem precisar gastar tempo presencial, sem precisar colocar a pessoa em risco, né, de andar no transporte público, porque hoje a gente sabe que com esse cenário pandêmico está bem complicado, então a gente minimiza a exposição das pessoas, tanto dos recrutadores quanto das pessoas, então a gente consegue, antes de chegar às entrevistas presenciais, de encaminhar para setor, a gente consegue ter uma base muito melhor, a gente consegue ter um conhecimento candidato muito maior. Né? Então, pode fazer entrevista online, na plataforma mesmo, dá para a gente fazer as entrevistas em tempo real. Né? Nada impede que quando o candidato venha lá nos processos, no final mesmo do processo de recrutamento, aplicar uma nova prova presencial, uma entrevista presencial. A gente pode estar jogando tudo isso num único processo e vendo a melhor forma que se adapta. Então, não pensem que os processos são estáticos, né, pessoal? O processo é um ser vivo e a gente tem que estar a cada dia melhorando ele 1%, né? Aquela teoria do 1%.
se a gente continuar melhorando cada dia 1% esse processo, ele vai chegar num ponto em um ano de ser muitas vezes melhor, né, do que se a gente tivesse deixado aquele processo padrão lá, né? Então é importante a gente trabalhar com todas essas outras opções. E eu abro a perguntas, né, pessoal? Então, vocês podem mandar perguntas pelo grupo de WhatsApp, no próprio WhatsApp da Bruna ali, que ela passou. Né, o pessoal que já tem os contatos, pode mandar no meu e-mail. Tá? Então, é importante sempre mandar as perguntas. Algumas pessoas já me mandaram algumas perguntas. Tá? Uma delas, tá, é a questão de eu não vou perder, a Alexandra pergunta se eu não vou perder candidatos bons por causa dessas provas. Será que as provas não vão tirar os candidatos? Olha, eu diria o seguinte, se a gente tem um volume significativo de candidatos, a gente tem mais é que aplicar provas que nivelem melhor. Se a gente tem poucos candidatos, a gente tem que aplicar provas que não vão remover tantos candidatos assim da amostra. A gente tem que tirar os que são completamente desalinhados. Tá? Tudo depende da qualidade da tua matéria-prima, né? Da qualidade das pessoas que chegam para o recrutamento. Então, se você fizer uma prova difícil demais, você pode tirar realmente pessoas que poderiam ser adequadas para a tua vaga. Tá? Porque se a tua vaga está mais difícil do que o que ela precisa saber para trabalhar na vaga, então não vai fazer sentido, tá? Então, se a tua prova está mais difícil do que o que a pessoa precisa saber para desempenhar a função dela na empresa, não está certo. Tá? Então é importante a gente alinhar isso. Tá? Se a gente faz as provas muito difíceis, talvez corra o risco de eliminar pessoas boas, mas se a gente fizer uma prova justa, uma prova que realmente tenha os conhecimentos necessários para a pessoa poder desempenhar a função dela, a gente não vai perder gente. Tá? É importante a gente ter essa visão de que a prova não pode ser mais difícil do que é realmente na vida real, mas também não pode ser fácil demais que a pessoa chute tudo e passe. Né? Em realidade, esse é o modelo mental. Tem uma outra pergunta aqui da Ana. Ela reporta que ela viu na plataforma que tem várias vagas, mas ela quer saber se ela pode criar provas novas. Pode, tá? A gente pode criar provas novas. Sinceramente, eu não aconselho criar provas do zero. Tá? Eu aconselho você entra numa prova e duplica essa prova, porque ela já está com as mensagens padrões configuradas e você só ajusta. Então, digamos que você queira uma prova de Word. Você pode pegar a prova de Excel, duplica essa prova de Excel, entra na prova e tem um botãozinho na direita de duplicar, duplica essa prova, e aí você troca as questões para o contexto do Word, salva ela, e você tem uma segunda prova, que vai chamar prova de Word, e aí você consegue fazer esses ajustes. Eu sempre duplico. Tá? Eu pego para manter as mensagens de reprovados, manter as mensagens de instruções, pego uma parecida com o contexto e duplico. É o jeito mais fácil da gente fazer, mas dá para criar do zero. Se vocês quiserem criar provas do zero, sem problema. Tá? Só que o duplicar é muito mais fácil, né? Porque já está tudo prontinho, a gente só ajusta. Faço isso até para vagas. Tá? Se eu vou contratar um desenvolvedor full stack, eu pego uma vaga que tem anterior de full stack ou de front-end e duplico. E aí só faz os ajustes e bola para frente, né? Mais uma pergunta aqui da Grazi. Qual é o tempo ideal para uma prova? Como saber? Galera, não tem como a gente saber exato o tempo ideal para uma prova, porque a gente vai ter candidatos mais lentos e candidatos mais rápidos, né? A gente tem aquelas pessoas que são muito rápidas. Então, o que eu diria? Usem o bom senso, tá? Façam a prova e anotem o tempo que vocês demorarem. Passem para outra pessoa que tenha o conhecimento compatível com o conhecimento da vaga para ela fazer, tá? E anotem, tá? Vocês precisam ver os tempos que as pessoas demoram e ajustar o tempo da vaga, tá? Isso é importante que dá para ajustar, tá? Então, na próxima vez que você vai aplicar aquela prova, ajusta o tempo. Tá? Ela está com meia hora, põe 45 minutos, ou se está tempo demais, põe 25 minutos. Façam os ajustes. Tenham essa liberdade. Tá? Vocês podem escolher a cada uma das provas.
Tá? Cada um você pode criar um tempo novo. Galera, da minha parte, a gente já está com um pouco adiantado da hora aqui. Tá? Da minha parte, tá legal, a gente conseguiu abordar todos os temas. Tá? Eu queria agradecer. Se vocês quiserem postar mais perguntas, podem mandar para a gente por e-mail, por WhatsApp. Podem até postar lá no canal do YouTube, porque esse vídeo vai ficar no canal do YouTube. A gente, de tempo em tempo, olha, né, essas perguntas e responde para vocês em privado depois. Tá bom? Muito obrigado. Minha parte, passo de novo para a Bruna fazer o encerramento dela. Contem com a gente se tiverem qualquer necessidade, qualquer dúvida, fiquem bem à vontade de poderem aí estar mandando e-mail, estar entrando em contato via WhatsApp, quando quiserem, tá, gente? Grande abraço e até o próximo evento e nos vemos por aí. Obrigada a todos pela participação do nosso evento. Vou deixar aqui, então, com vocês os meus contatos. Caso vocês tiverem dúvidas, gostariam de solicitar mais informações, me coloco à disposição também para uma demonstração. E vai ter, então, aqui o WhatsApp e o e-mail. Pode entrar em contato comigo. Obrigada e até a próxima.